E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos com as perguntas que vocês deixaram no meu post pedindo para que vocês deixassem perguntas. Então vamos ver o que vocês deixaram aí e quais serão as minhas respostas. Mas antes de irmos para o vídeo de fato galera, eu só queria pedir aqui no começo, para caso alguém não tenha visto ainda, que assista ao meu vídeo da semana passada sobre qual é a Bankai do Wise. Porque na minha opinião esse vídeo foi bem interessante e eu realmente me aprofundei em conceitos da obra para analisar ele, e ele não tá indo muito bem em questão de views, então caso você não tenha visto ainda, vá lá ver. E também, é claro, antes não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ative todos os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é claro, se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas então é isso, agora vamos para o vídeo! E vamos iniciar aqui com as perguntas do Mateusito, ou Mateus504. E ele não faz uma pergunta, primeiramente ele começa dizendo: opa, papo suave. E suave sim, mano. Agora vamos de fato para suas perguntas. E a primeira pergunta dele é: já pensou em criar outro tipo de conteúdo? E cara, eu já pensei sim. Antes de começar o meu primeiro canal lá, o Papo Dimensional, eu já pensei em ter um canal narrando creepypastas, um canal de opinião e até mesmo fazer gameplays. Mas eu gostei de fazer esse tipo de conteúdo de Cross Battle, que atualmente meu canal não é especificamente de Cross Battle, né? Tá mais para algo como um nerd, digamos assim, né? Um canal nerd e geek. Mas eu tenho algumas ideias de trazer algumas coisas diferentes aí sim, futuramente. E a próxima pergunta dele é: na minha opinião, o Dragon Ball Daima é canônico? E cara, eu acredito que não. Ele provavelmente era para ser canônico, mas por causa de mudanças de plano, provavelmente, e também por causa de toda a briga jurídica que tá tendo entre a Shueisha e a família do Akira Toriyama, e o amigo do Akira Toriyama, eu acredito que Dragon Ball Daima deixou de ser canônico, e ele vai seguir uma linha completamente diferente do Super, até porque literalmente é impossível conectar o final do Daima com o Super. Próxima pergunta dele é: se eu acho que o Baki seria capaz de vencer o Goku Kid da saga da Red Ribbon? E cara, eu acredito que sim. Na minha opinião, o Baki é superior em todos os atributos. Ele só não poderia ser acertado por uma rajada de Ki, já que aí literalmente ele seria desintegrado, né? Mas como o Baki é mais rápido, ele poderia desviar dos golpes até o Goku se cansar, e aí ele venceria usando seu marcial e sua força bruta, que o Goku cairia em algum momento. Próxima pergunta dele é: quais ideias para o mangá de Baki eu acho que seria da hora ter atualmente? E cara, o mangá de Baki tá uma coisa meio confusa, já que aparentemente eles estão focando em outros personagens em vez de focar no Baki, porque o Baki atingiu um nível relativamente próximo do Yujiro Hama. Então, se ele tem uma grande evolução, ele provavelmente alcançaria o Yujiro Hama ou até o superaria. Mas uma coisa interessante que poderia acontecer é que eu já vi uma vez o Sociedade Z falando que Baki poderia apresentar figuras mitológicas, como Hércules e outros seres desse patamar, porque os personagens estão tão fortes que não existe mais desafio para eles. Então, como já foi mostrado figuras históricas em Baki, como Miyamoto Musashi e entre outras, então figuras mitológicas poderia ser um desafio novo aí, bem interessante para os personagens. Uma pergunta dele é: se na minha opinião atual o Naruto seria FTL em velocidade de combate e movimento. E cara, em movimento não. Para mim não existe nenhuma versão do Naruto que consiga correr na velocidade da luz. Mas agora em reação, combate e outras coisas do tipo, sim. Já que em uma light novel que é canônica, o Naruto base e sem chakra desviou de um golpe de fótons. Então mesmo atualmente ele não tendo o poder da Kurama e essas coisas, ele sim tem uma reação em combate muito além da velocidade da luz. A próxima pergunta dele é: se eu já pensei em trazer batalhas ou outros tipos de vídeos com personagens desconhecidos, e se sim, quais? E cara, eu já pensei sim. O problema disso é que eu preciso ter uma base bem estabelecida de views e uma quantidade bem sólida de público fiel, porque senão ninguém vai ver esses vídeos. Como eu falei no início do vídeo aí, um vídeo sobre o Aizen, sobre a Bankai dele, não foi muito bem. Então se eu começar a trazer vídeos de personagens muito desconhecidos, a coisa não vai pra frente. Mas claro, a minha ideia é fazer vídeos de personagens famosos e no meio desses vídeos falar de personagens desconhecidos, como por exemplo os vídeos do Sonic que eu fiz. Eu coloquei ali alguns velocistas que ninguém conhece, como o Light Ray. Provavelmente é um personagem que poucas pessoas ouviram falar. E agora vamos com as perguntas do Aspros de Gêmeos. E a pergunta dele é: o que eu acho do sistema de tiers? Olha só, hein? E cara, como eu já falei aqui algumas vezes, eu acho um sistema bem falho e que torna as lutas muito chatas e previsíveis, então eu não uso. Eu só uso isso
quando é para uma pergunta rápida para responder um nível de um personagem. Por exemplo, que nível você acha que o Omni-Man de Invencível pega? Eu falo, ele é planetário. Ou até mesmo um nível de poder mais complexo, como que nível eu acho que o Arceus é? Ele é ultraversal. Porque é mais fácil só falar essas nomenclaturas do que ficar explicando o nível do personagem. Mas eu realmente não curto usar isso nos vídeos. Porém, eu não tenho nada contra quem usa. E agora vamos com o Juliano Garcia, grande Juliano Garcia, que tá sempre aqui no vídeo respondendo perguntas. E primeiro ele começa dizendo, vamos com as minhas perguntas. Então, bora lá, cara. E a primeira pergunta dele é, quais são suas histórias preferidas do universo de SCP? E, cara, eu nunca cheguei a ver tantas histórias do universo de SCP, já que eu sou da época que os monstros eram categorizados como se fossem documentos do governo. Então não tinha bem uma história por trás. Mas eu acho bem interessante o Rei Escarlate. A segunda pergunta dele é, qual personagem do universo de Creepypastas combinaria em fazer um filme de terror, tirando o Slenderman? Cara, eu acho que teriam personagens bem interessantes. Dá pra fazer um slasher aí bem legal com o Jeff the Killer, o The Ray, que também é um bom personagem pra isso, o Jack Risonho, que tem uma história bem diferente, dá pra fazer um personagem bem icônico aí nos filmes com ele. Então eu acho que tem várias creepypastas que dá pra fazer um filme além do Slenderman. Próxima pergunta dele é, o Thor sem o seu artefato divino continuaria forte ou ele ficaria mais fraco sem ele? E cara, se você estiver falando do Thor da Marvel, ele continua bem forte sim, até porque ele é capaz de enfrentar o Hulk, por exemplo, mas com o Mjolnir ele é absurdamente mais poderoso, né, já que o Mjolnir é uma arma de outro patamar. A próxima pergunta dele é se o Anusvold Gold poderia controlar o poder da destruição dos deuses da destruição de Dragon Ball Super, já que o poder dele também é relacionado à destruição. Cara, eu acho que nem por isso ele controlaria. Eu acho que se ele treinasse com o Deus da Destruição, qualquer personagem conseguiria controlar esse poder, né? Mas agora se ele controlaria só de ver uma vez, aí eu acredito que não. Só porque a base é igual, o poder não é necessariamente o mesmo. A próxima pergunta dele é, qual é o personagem mais fogo de palha que eu já vi nos animes e o mais casca grossa? Cara, eu acho que o personagem mais casca grossa que eu já vi nos animes fica ou entre o Zaraki Kenpachi e o Escanor de Nanatsu Taizai. Agora, fogo de palha, cara, eu me esqueci o que é essa expressão, então eu não sei dizer. Próxima pergunta dele é, se o sopro congelante do Superman teria a capacidade de congelar todo o planeta Terra se ele quisesse? E com certeza, cara, o sopro congelante deve se escalar com a visão de calor, que é mais forte do que a própria força física do Superman. Então, se o Superman quisesse, ele congelaria basicamente qualquer coisa, planetas, estrelas. O Superman, se ele conseguisse gerar um sopro congelante de grande escala, ele provavelmente poderia congelar o universo inteiro. E a próxima pergunta aqui dele é, se eu precisasse escolher um personagem para me proteger do Goku, Saitama e Superman, qual personagem eu escolheria não só para me proteger, mas para destruí-los? E cara, eu escolheria ou o Thor, ou se formos pegar do mundo dos animes, eu escolheria o Anusvold Gold, ou até mesmo o Rimuru Tempest. Próxima pergunta agora é da Ajimu OFC, e a pergunta dela é, qual é os meus personagens favoritos da franquia Star Wars e de Harry Potter? E ela diz que na opinião dela são as duas maiores sagas do cinema. Bom, Ajimu, falando primeiramente sobre Harry Potter, depende. Se for dos filmes, o meu personagem favorito é o Severo Snape, mas se for considerando os livros, aí o meu personagem favorito de todo Harry Potter é o Dumbledore. Agora sobre Star Wars é um pouco aleatório, porque o meu personagem favorito é o Darth Maul. Sim, eu sei que isso é meio bizarro, mas é que eu nunca fui tanto de acompanhar Star Wars. E o Darth Maul é um personagem que eu achei bem interessante o visual dele, e também quando eu era criança, eu comprei um brinquedo do Darth Maul, e eu sempre cresci ali com aquele brinquedo, então é um personagem que eu me apeguei. E agora vamos com as perguntas do Juan Vilhena. E a primeira coisa que ele começa dizendo é, relaxa, o Naldo vai me salvar. E essa aí só vai entender quem viu o post. E a pergunta dele é, sobre minha pergunta, como é a sensação de começar um novo canal e infelizmente abandonar o antigo? É como uma simples troca de roupa ou é algo mais triste, como um sentimento de saudades? E cara, é algo muito mais profundo do que uma troca de roupa, né? O meu canal antigo tem muita coisa da minha vida lá, parte da minha história, né? Pessoas que eu conheci, vídeos que, pô, deram muito trabalho para ser feito, muito tempo de pesquisa, né? E força de vontade eu tive que ter para produzir muita coisa. Então, com certeza não é algo fácil, né? Realmente é um sentimento
sentimento muito triste, mas teve que ser feito, né? Porque não dava pra continuar daquele jeito. Porém, esse aqui é meio que um reboot, não é exatamente um canal novo. É como se eu tivesse recomeçado uma nova versão da mesma história. Então eu espero que dessa vez as coisas deem certo. Vamos agora com as perguntas do Simão Pedro Silveira Furtado. E primeiro ele começa dizendo algumas coisas que não tem muito a ver com o post, então eu vou pular e já vou direto para as perguntas dele. E a primeira pergunta dele é: qual é a sensação de estar recomeçando um canal novo? E quanto tempo eu acho que vou demorar para chegar a 1K novamente? Cara, a sensação tá, como eu falei, é um sentimento misto. Eu fico bem triste de abandonar o meu canal antigo, mas também feliz de começar esse novo, porque eu conheci pessoas novas ao iniciar esse novo canal, então tá bem legal. E cara, eu pretendo chegar a pelo menos 500 inscritos esse ano, mas também 1K não seria ruim não. A próxima pergunta dele é: se editar 4 ou 5 minutos de vídeo por dia é o mais recomendado para canais iniciantes? E cara, eu acredito que esse seja um tempo bom sim de edição, dependendo do quão complexo for, né? Porque vamos supor que você produza um vídeo um a cada semana, igual eu faço. Se você editar 5 minutos por dia, em 3 dias você já consegue editar teoricamente um vídeo de 15 minutos. Mas é claro, como eu falei, isso vai depender da complexidade, né? Se você faz algo muito simples, você pode editar mais do que isso por dia, né? Agora, se você faz algo muito complexo, aí dependendo da situação é impossível você conseguir editar 5 minutos por dia. E a próxima pergunta dele é: se eu prefiro debater com fanboy do Superman, refutar hater da Orihime em troca de milho, ou responder qual o peso do barco que o Shrek derrubou? E cara, debater com fanboy do Superman em 2023 eu já fiz isso o ano inteiro praticamente, então já tô acostumado. Hater da Orihime eu nunca vi, até porque se eu já visse eu não ia só debater com ele, a situação seria bem pior. E cara, o peso do barco do Shrek é algo que é um absurdo. Como é que eu vou saber o peso? Eu não lembro nem da cena, como é que eu vou saber o peso do barco que o Shrek derrubou? Mas respondendo a pergunta, eu prefiro debater com o hater da Orihime em troca de milho. A próxima pergunta dele é: qual canal eu mais gostei de conhecer quando eu fazia os reacts no canal antigo? Cara, um canal que eu gostei muito era o Torre das Bruxas, né? Que era um canal de crossbear iniciante. E aliás, eu nunca mais vi vídeo dele, pelo menos o YouTube não me recomendou, né? Espero que ele não tenha parado, porque realmente era bem interessante o canal dele. Então, esse foi um dos canais aí que eu gostei bastante. Até porque a maioria dos que eu reagi lá, eu já acompanhava, né? A próxima pergunta dele é: quais versos desconhecidos / famosos eu mais gostaria que fossem utilizados em batalhas de cross battle? Eu acho que Harry Potter é um verso bem interessante aí que o pessoal não fala muito no cross battle. Pokémon também é um verso que a galera até falava um tempo atrás, só que hoje em dia eu não vejo ninguém mais fazendo batalhas com Pokémon. E tem muitos outros aí, só que os que eu poderia citar agora são esses. A próxima pergunta é do Christian Rodrigues, e ele deu vários exemplos na pergunta dele, mas basicamente ele perguntou se em uma batalha entre personagens de HQs é mais justo utilizar os feitos mais grandiosos, os mais consistentes, e em consideração as histórias que eles aparecem. E cara, eu pelo menos levo em consideração os feitos mais recorrentes dos personagens, e que fazem mais sentido com o conceito ali deles. Mas claro, eu utilizo um único feito grandioso que está um pouco acima dos feitos mais recorrentes. Por exemplo, o Superman, ele tem vários feitos multiversais, então é algo recorrente. O que não é um absurdo utilizar como força máxima dele um feito ali multiversal mais, ou até low complex multiversal. Agora, você querer pegar algo isolado, ou versal ou tier 0, na minha opinião já é exagero, e é assim que eu levo em consideração personagens de HQs. E a última pergunta aqui do vídeo é do Namezin, e a pergunta dele é: Papo, na sua opinião, quais são as 8 armas mais poderosas dos animes? E cara, essa é uma bela pergunta. 8 armas? Eu não consigo pensar no momento, mas eu posso te responder 3 agora, que são a Venus do Noah, o Bastão Mágico e a Kyoka Suigetsu, que no caso é a Zanpakuto do Aizen. Mas 8 eu teria que pensar aí bem para conseguir responder. Mas, bom galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas, então deixem a opinião de vocês também, caso vocês queiram responder aí nos comentários alguma pergunta específica que eu disse aqui no vídeo, comentar sobre algo que eu disse e tudo mais. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Nós temos diversos vídeos como respondendo inscrito, jornadas de batalha, listas, entre muitas outras coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me adicione no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!